Fala aí, pessoal, um forte abraço a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade maravilhosa que é Manaus. E vamos, para começar, começando onde tudo aconteceu em Manaus. Dudu Monteiro de Paulo. Olá, salve, salve, prazer estar junto com vocês. Aqui é a rua 01 da cidade de Manaus, registrada, de registro, né? De registro, aqui é rua Bernardo Ramos, e que começa, na verdade, com a ilha de São José, que hoje é habitada pela Marinha, né? Mas aqui já era da Marinha, tem um forte aqui que pouca gente visita. É possível visitar se você pedir uma autorização, eles permitem que você faça a visita, mas aqui é a original da cidade de Manaus. Essas árvores aqui em especial, essa da direita e essa da esquerda, principal aqui, foram todas elas plantadas por pessoas que já estão há menos tempos aqui. Essas pessoas estão aqui, tem 80, 90 anos que estão aqui, e a rua é muito mais antiga do que isso, mas é antiga. Ela é uma rua que é um exemplo da cidade, porque Manaus, com as suas condições financeiras, isso chama-se paralelepípedo, né? Isso é um calçamento feito de pedra, e que lógico a tecnologia era diferente, mas foi isso aqui, que já é da Do outro lado do rio, né? Do lado direito, aquela obra que você está vendo ali, é um prédio que foi dos anos 60, onde era Manaus Energia, né, daquele tempo. Celetra Amazon é o nome, né? Acho que é Celetra Amazon. E que hoje está sendo construído e vai ser inaugurado em dezembro, um ponto turístico, um porto para os portos de Manaus. E acima de tudo você vai ter aqui um teleférico que vai sair daqui e vai até a Ponta Negra. Não sei se esse projeto vai ser concluído. Vai acontecer, né? Mas é um teleférico que você vai sair daqui, onde nós estamos no centro da cidade de Manaus, e vai até a Ponta Negra, aéreo passando pelo São Raimundo e etc, etc. Vamos subir, Dudu, até porque aqui tem um casario lindo, lindo demais. Casas ainda preservadas, algumas já foram modificadas, mas tem muita casa original. É muito importante dizer que uma das razões que a gente chama de original é o fato das casas que foram construídas posterior àquelas primeiras casas que aqui se funcionaram, até porque também a maioria era terreno, não era nem casa. Era de uma casa aqui, outra ali, um forte aqui, outro forte ali, e você tem. Então, a gente vai subir e vai chegar a identificar algumas das principais. Salve, salve, garoto! Como é que tu tá? O barulho que você está vendo, lógico, movimentação das máquinas, estão fazendo o serviço e a obra. Muitos dessas casas, acabaram sendo comprados pelo próprio município e são homenageados a pessoas importantes da nossa terra, como por exemplo o cineasta Oscar Ramos, que fez filme no mundo inteiro, amazonense, voltou para sua terra. E aqui são casas que a prefeitura adquiriu e que virou monumento histórico, né? Aqui uma coisa meio assustadora, que eu não entendo por que a pessoa corta uma árvore antiga como essa. Não importa a justificativa, não tem razão de destruir essa árvore, seja lá quem autorizou. Vai por aí o caminho. Vão cortar para tirar aquela rua ali, segundo estavam nos informando, vai virar estacionamento. E aí aquela rua ali, para fazer a ligação com a outra, vai ser construída nesse espaço que não tem mais casa, já foi desabitado, já foi... Então, mas é como você fala, não faz sentido. Nós vamos então chegar à conclusão que o espaço entre as árvores não é possível passar nenhum carro. Pois é. Boa pergunta, né? Deixa pra lá. Vamos lá. Aqui à nossa esquerda, aqui vai ser o Centro Cultural Tiago de Melo. Tiago de Melo foi um dos mais importantes pessoas que nós tivemos na nossa história. O Tiago é conhecido mundialmente. Então aqui vai ser o Centro Tiago de Melo, e essa casa é uma das mais antigas que existem por aqui, estão sendo reformadas, né? Tiago que escreveu a Declaração dos Direitos Do homem, né? Então ficou conhecido no mundo todo. Então é essa que é. E aqui, como é que é? Conte pra gente. Primeira casa de comida indígena do Brasil.
Biatuí. Acho que não sei se é assim, mas aí. Então eu vou convidar você para experimentar e lhe convidar na língua indígena. Vamos lá, você vê se você. Atiamuns, Anurosetia. Deve ser isso, tá escrito. Sejam bem-vindos. Deve ser isso, né? Espero que nenhum índio escute. Eu conheço Inicumarã. São os povos da Amazônia. Eu ainda não consegui pronunciar isso, não sei por quê. Aprendi, rapaz. Ó, E aqui, garoto? aqui ao lado nós temos a primeira loja maçônica do Amazonas, 1872 é a construção. É a loja Esperança e Porvir. Aqui dentro, muitas das decisões do nosso estado foram definidas, né? Inclusive a questão da libertação dos escravos. A maçonaria tem uma importante participação. O prédio é de 1872, é lindíssimo lá dentro, e a frente é mantida dentro, tem alguma coisa também preservada, mas a maçonaria ela é importante no mundo todo. Muita gente que fala um monte de merda não conhece, mas aqui é a realidade. E ao lado, para a gente já complementar a informação, nós temos a loja número 4, que é a loja, a Grande Benemérita Lógica Simbólica Rio Negro, a número 04. E aí pergunta, por que não está 02? Porque a 02 é lá próximo do Garajão, da cidade de Manaus, uma rua à frente. Então, loja número 1, aqui muita coisa foi decidida no nosso estado, e o maçom participou efetivamente. E aí sim, Dudu, essa daqui, essa vale sua consideração. Instituto Geográfico Histórico, a criação do Bernardo Ramos, o filho, né, que é o que dá o nome à rua. O pai dele foi quem criou o Instituto das Comunicações, na verdade não era comunicação, o Instituto da Imprensa do Amazonas, o Bernardo Ramos, pai, que veio a falecer, e o filho, que começou as suas atividades aos 21 anos em função do pai, aos 16 anos em função do pai ter falecido, e uma das coisas que ele se formou estudando no exterior era a antropologia. Então ele criou o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, que muito inteligentemente, isso aqui é em nome dele, em homenagem a ele, que tem o nome de Bernardo Ramos, e que é o Bernardo Ramos filho, né? Que lógico, fez tudo em homenagem ao pai. Ao lado existe uma instituição Amazônia, que faz a história, pesquisa e etc e tal. Isso é feito aqui no Instituto, construído, e o prédio é moderno porque é construído num terreno que foi antigo, baldio, que a gente teria que acompanhar. Agora, do lado direito aqui, eu tenho uma dúvida numa coisa aqui. Como a pintura toda é igual, deve ser tudo parte da prefeitura. Prefeitura, antiga prefeitura. Né? Aí eu lhe pergunto, o que significa aquele brasão brasileiro e as armas cruzadas? Aqui tinha ver alguma coisa com o exército? Alguma coisa com o exército. Devia ser 27 BC? Devia ser alguma fortificação. Eu prometo a você que eu vou estudar para a próxima vez de contar essa história. Que depois até porque a curiosidade bateu agora. Lá dentro também tem um monumento, tá vendo? Lá dentro tem um monumento, acho que é de bronze. Não, aquele monumento ali dentro foi um monumento usado na Praça da Saudade, em que de um lado era um astronauta, na época era vestido assim. E aqui tem outro. Pois é. Homem das Cavernas. E do outro lado é o Homem das Cavernas, que representava a evolução do Amazonas, né? Era na Praça Saudade, ao lado da Saudade tinha um avião da Cruzeiro do Sul, que não voava mais mesmo, nem que quisesse. E aí tinha um restaurante dentro, que você almoçava dentro do avião. Imagina que tudo apertadinho, mas era uma cidade que não tinha nada mesmo, né? Então vamos subindo, que você vai conhecer um pouco da nossa história. Isso aqui tudo sem problema nenhum. Tudo chegamos aqui, ó. Olha que belo corcel, 1976. E em frente, essa explicação você pode dar. Além do corcel lindo, que está preservado pra caramba, tem essa bela casa. Na história do Amazonas, essa é a casa 01. Na cidade de Manaus, desculpa. Na cidade de Manaus é a casa 01. Então, é a única casa que está intacta, lógico, algum reforço, dentro da história da cidade de Manaus. Tanto é que ela é um monumento, é um marco zero, que é do centro histórico. Manaus, a princípio, a partir daqui tiveram
milhões de casas que tem aqui, mas essa aqui é a única casa conservada da época. E dentro tem um monte de coisa de antiga. coisinhas aí. Nossa, tem até um gramofone ali. O que é isso, cara? Coisa linda. Maravilha, né? Vamos lá, Dudu. Chegando aqui no Paço Municipal, Paço da Liberdade, da Liberdade. porque aqui que aconteciam todos os movimentos políticos, inclusive libertação dos escravos, independência do Brasil, abertura dos negócios internacionais, porque pouca gente sabe, antigamente a nossa borracha era feita aqui, mandada para Belém e de Belém ia para a Europa. E aí o que aconteceu? O imperador descobriu que ele estava perdendo dinheiro. Então o que ele fez? O barão veio para cá, o barão de Mauá, veio para cá e aqui ele abriu o comércio internacional. A partir daquele dia, a borracha vinha de Manaus para a Europa. Lógico, para vir em Belém, para abastecer, mas não tinha mais transação por isso. Por isso que o estado do Pará, Belém, mais exatamente, conseguiu um progresso mais rápido que o Amazonas, até o momento que a borracha passou a ser negociada internacionalmente. E por conta disso também que o Barão criou o Banco do Brasil, né? Para poder também ficar uma grana aqui. Tanto é que nós tivemos recentemente, em 2008, o Banco do Brasil comemorou no Amazonas 104 anos de existência em 2008, porque a sede 02 do Banco do Brasil é aqui no Amazonas. Aqui, ó, na frente você vai ver a fachada da antiga prefeitura, né? Virou um museu, dentro tem um local, são vários espaços bonitos, tem ali uma piso de vidro, você vê como é que a cidade começou a acontecer. E ali, vou mostrar uma coisa para vocês, Palácio Rio Branco. especialmente para a criançada. A criançada não, pessoal de 30, 40 anos. Todos nós vimos um filme chamado De Volta ao Futuro. Então gira e tá ali o relógio. Lembra De Volta ao Futuro? Sim. Que ele marcava aí para poder o carro dele passar? A estrutura é exatamente igual porque foi construído na mesma época. Então, não do filme, logicamente, mas da época em que a pessoa projetou o filme. Então, esse aqui é o primeiro monumento administrativo do estado do Amazonas. E aqui é a praça que existia os movimentos culturais. Vamos dizer, melhor salário, reunia aqui. Paço da Liberdade. Então aqui é o Paço da Liberdade. E aqui é o primeiro cemitério identificado da história da cidade de Manaus. Tanto é que aqui embaixo, como embaixo desse monumento, você tem ainda você encontra alguns restos mortais, como arco e flecha, vaso. E todo mundo se enterrava aqui, tá? Todo mundo se enterrava aqui. Não era somente aqui. Ali, Dudu. Ali, já na época mais moderna. Palácio Rio Branco, que é a antiga Assembleia, uma estrutura belíssima e que foi adequada para receber a Assembleia. Tem uma parte histórica e tem uma parte mais moderna, né? Aquele prédio já é dos anos 70 aqui. Exatamente. Então, para poder abrigar a antiga Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E mais à esquerda, Iapetec. Esse daí é brincadeira. O primeiro prédio mais alto de Manaus, né? Onde a gente via ali vários andares. Isso aqui é da nossa infância, quem caminhava por aqui. Nós caminhávamos muito aqui atrás. Tinha uma estação de ônibus. Que hoje não existe mais, mas existe apenas as fachadas das casas que devem estar para cair, muitas delas. Mas aqui atrás era a estação de ônibus da cidade de Manaus. E aqui é o Iapetec. É o prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Moram em Manaus e que não existia prédio alto. Quando nós íamos para o Rio, São Paulo, qualquer outro lugar que via um prédio igual, olha, tá cheio de Iapetec. E tem mais, gente. Isso não é sacanagem, não. É verdade. Até porque eu fui vítima disso. Ó, o Cassina. Não, mas eu quero mostrar pra você uma coisa ainda. Vamos aqui nesse monumento, Jacó. Vamos nesse monumento aqui para eu contar um pouco dessa história, que é muito importante. Você vai, na verdade, mostrar o conjunto. No áureo tempo da borracha, na modernização da nossa terra, nós imitávamos o que acontecia na Europa.
Então, tudo isto aqui é feito de ferro, foi construído em Liverpool, veio aos pedaços e foi montado aqui, como o coreto que está ali foi montado em Liverpool e veio ser montado todo aqui no Amazonas. Ou seja, são como é que chama? Prefeitos? É pré-feitos. Pré-moldados? Né? Pré-moldados, pode ser essa palavra. Então, é do tempo do início da borracha, quando o dinheiro corria muito frouxo. Né? E aí eles trouxeram da Europa, fizeram não somente esse, existem outros monumentos. E aí sim nós podemos passar para talvez, historicamente, o monumento mais importante da história da borracha que nós tivemos, né? Que é o Casarão Cassina, né? Dá para contar algumas histórias aí, colega? Conte? Não, prefiro que você conte, porque você é dessa época aí que vinha por aqui. Você que tá envolvido. Ninguém respeita a terceira idade, né? Vamos ficar bem de frente? Vamos pra cá, vamos por aqui, por aqui. Vou contar para você algumas casarão histórias. Tem muita história. Vamos começar. Aqui, comprovadamente, os caras acendiam seus charutos que vinham da Europa com libras esterlina. Acendiam. Você entendeu? Queimando a libra esterlina e acendendo charuto. É isso aí. Outra coisa que é muito importante, vinham para cá, e aí tem, a história se confunde, né? Muitas polonesas, muitas francesas, e alguns historiadores diziam que elas vinham para cá para casar, mas na verdade eram transformadas em prostitutas. E aqui era o cassina, onde tinham jogos, músicas. Cabaré Cassina. Cabaré Cassina. Tem apresentado isso, eu posso depois passar para o Jacó. Reformulou. Um livro chamado Fitzka, um filme chamado Fitzcarraldo, em que ele representa muito legal essa história. Duas coisas que é muito importante. Nós tínhamos os ricos e os milionários e tinha a pobreza. Não existia classe média, era pobreza. Então, o que acontecia, e eu sei disso porque um autor muito interessante, que me perdoa, foge o nome, eu vou procurar para o Jacó depois botar em caracteres, ele fez uma pesquisa e descobriu a tabela de preço da prostituição na época da borracha. Então, vamos dizer, ela ganhava muito dinheiro aqui, mas ela era viciada em outras coisas, e ela não passava para ela, ia para os cafetões. E quem não conseguia entrar, ia na rua Frei José dos Inocentes, que eram as prostitutas locais baratas, filhas, caboclas, e com tabela de preço. Quem ficava, por exemplo, neste canto do cabaré, ganhava mais do que aquela que ficava perto do Colégio Militar, hoje Colégio Militar. E essa tabela de preço eu vou acessar e vou entregar para o Jacó para colocar nessa matéria que é muito interessante nessa época. Né? Hoje, o nome que está aqui, Casarão da Inovação Cassina, porque foi totalmente reformulado por dentro, tá bonito, mas o nome original é Cabaré Cassina. Era aqui que era o rendezvous. Pronto, rendezvous. Um arquiteto já brasileiro, mas suíço, fez o projeto da recuperação do Hotel Cassina e ganhou um prêmio internacional com esse Hotel Cassina. Como é que é? A estrutura interna, ela é toda feita de aço. Toda feita de aço. A área externa não tem problema. Ela foi mantida, como ela é, né? Essa é uma estrutura extraordinária. Maravilhoso. E valeu o prêmio nacional, prêmio internacional de arquitetura. Porque ele só fez a limpeza da área externa, manteve como é que era, reforçou onde era necessário para evitar a queda e construiu um prédio interno totalmente. Inclusive aqui, quando você quiser em Manaus fazer uma reunião, aqui as salas são liberadas. Lá em cima tem um auditório muito interessante, um bar extraordinário que você vê na cidade de Manaus, e o pôr do sol aqui é uma coisa fora do comum. Isto é resgate de memória. E esperamos que a gente consiga manter essa história. Doutor, eu estou tentando me lembrar, já disse que é pra gente parar, mas estou tentando me lembrar como é que se chamava aqui essa parte da cidade. Estou tentando me lembrar, vai para... Chamava, não era puteira, era uma outra coisa que chamava, que era da casa aqui. Porra, agora não vou lembrar. Eu só me lembro o nome ruim. Pode ser Lupaná?
Não era no Paná, não. Era a rua que era conhecida. Então me perdoa. Era o Baixo Meretriz. Pronto, era o Baixo Meretriz. Da cidade de Manaus, era aqui. Era justamente o barato. Fruteiro barato. Tá certo? Maravilha, tá aí mais uma oportunidade de você conhecer um pouquinho da cidade de Manaus. Eduardo Monteiro de Paula, Vilma Couto, a gente fica muito feliz de ter você conosco aqui na Amazônia Travel TV. Forte abraço a todos, até mais.